A paz de Cristo, queridos, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. É uma alegria e satisfação, mais uma vez, nós estarmos aqui neste canal para abençoar as vidas de professores, alunos e amantes da Palavra de Deus que sempre estão no nosso canal para serem edificados com esta palavra. Nós estamos aqui falando a respeito das lições bíblicas da Escola Dominical. Falamos a respeito da revista da CPAD, que traz o tema neste quarto trimestre, a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero agradecer a todos que estão sempre nos acompanhando, deixando aí seus comentários, dando palavras de incentivo. Olha, são essas palavras que nos motivam e fazem a cada dia nós estarmos aqui mais e mais animados. Nós estamos na lição de número 5, que traz o título A Obra Salvífica de Jesus Cristo. O nosso texto áureo: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Este versículo está no Evangelho de João, capítulo 19 e versículo 30. A verdade prática: a obra salvífica de Cristo nos deu o privilégio de achegarmos-nos a Deus sem culpa e chamá-lo de Pai. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, o capítulo 19, versículos 23 a 30. Muito bem, o grande alvo desse trimestre é nós entendermos a dimensão do sacrifício de Cristo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que nós fomos comprados por bom preço. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 20, ele diz: porque fostes comprado com bom preço. Ele está falando que nós não fomos adquiridos de qualquer maneira, por qualquer valor, mas sim por bom preço. E qual é o bom preço que o apóstolo Paulo está nos dizendo ali em 1 Coríntios 6, versículo 20? Nós precisamos ler junto com esse texto a epístola de Pedro, 1 Pedro 1, 18 e 19, quando o apóstolo Pedro diz que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados, olha só a palavra, resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais. Mas sim, versículo 19, mas sim com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro incontaminado e imaculado. Então Pedro está dizendo que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Não foi prata, não foi ouro, não foi dinheiro algum do mundo que pagou o nosso resgate. Então, nesta primeira parte da nossa pré-aula, eu quero passar aqui aos irmãos o preço da redenção. Só havia um preço para o resgate do homem. Este preço não era dinheiro, não era ouro e também não era prata. O preço do resgate do homem era sangue. Sangue de animais, sangue de bodes, sangue de cordeiros? Não. Sangue humano inocente. Este era o preço da redenção. E onde encontrar este sangue? De que maneira o Senhor Deus Pai poderia encontrar alguém humano inocente? Deus, olhando para a terra, nem um justo havia sequer. Mas Deus tinha, já desde a eternidade, um plano elaborado para resgatar, para
colocar o homem novamente no seu lugar de origem. Então, ali no Monte Sinai, Deus traz a lei a Moisés. E na lei mosaica há sacrifícios de animais, onde o sangue é aspergido, onde alguém impunha as mãos sobre um animal, trazia ao sacerdote, o sacerdote sacrificava este animal puro, sem defeito, e então a culpa do ofertante era levada sobre o animal. E uma vez ao ano, o sumo sacerdote adentrava ao lugar santíssimo, levando o sangue, e então aspergia sobre o propiciatório, que nada mais era do que a tampa da Arca da Aliança. Então todo esse ritual que havia na lei mosaica era sombra, eram tipos daquilo que havia de vir. Quando nós olhamos para a Epístola aos Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 1, ali o autor aos Hebreus diz que tudo aquilo que foi feito na lei, pela lei, eram sombras, não era a imagem exata, eram sombras das coisas que haviam de vir. Então todo o ritual, toda a liturgia da lei mosaica apontava para Cristo. Então sempre que você estuda e lê a palavra de Deus, principalmente os livros ali do Pentateuco, Êxodo, Levítico, Números, você precisa entender que todos aqueles sacrifícios, eles apontavam para o Cordeiro Santo, eles apontavam para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro das Escrituras, e tudo que foi escrito antes aponta para Jesus Cristo. O que vai ser escrito depois, no Novo Testamento, depois da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, fala a respeito dos ensinos de Jesus Cristo. Portanto, a pessoa bendita de Jesus é o centro das Escrituras. Então, nós precisamos entender isso. Hebreus 10:1 é um versículo que você pode aplicar aí na sua classe. Outro versículo que você pode utilizar aí na sua aula a respeito da obra salvífica de Jesus Cristo é Gálatas 3, versículo 24, onde o apóstolo Paulo diz que a lei ela serviu de aio até Cristo. O que é aio? É conduzir alguém, conduzir uma criança. Então, se você toma a NVI, a Nova Versão Internacional, ela diz tutor, porque a lei, ela nos conduziu, ela serviu como tutor para conduzir a Cristo. A lei, portanto, apontava para a pessoa de Cristo, mas ela não era em si mesma a imagem exata das coisas. Então, unindo aí Hebreus 10:1 com Gálatas 3:24, você já tem aí argumentos para você mostrar a importância da lei mosaica e como ela apontava para Jesus Cristo. Agora, havia o perigo de perder a essência da lei. A lei apontava para Cristo, mas com o passar dos tempos, os hebreus vão perdendo essa noção e aos poucos eles começam a achar que os sacrifícios se resumem naquilo apenas. Então, se você olhar para o segundo tópico, para o segundo subtópico do primeiro tópico da nossa lição, ali no meio diz assim: bastava apresentar uma vítima inocente no templo e a pessoa satisfazia a sua própria consciência. Ela pecava, deliberadamente pecava, mas ela sabia que se tomasse um animal, levasse até o templo, o sacerdote sacrificasse, ali acabaria tudo. Então virou um ritual, perdeu-se a essência, perdeu-se o espírito da lei. Até chegar um ponto que o próprio Deus diz que está farto de sacrifícios, que não aguenta mais os sacrifícios que o povo fazia. E aí eu paro e pergunto, mas quem que instituiu
os sacrifícios? Não foi o próprio Deus? E agora ele diz que está farto. Onde está esse texto? Texto importantíssimo, Isaías, profeta Isaías, capítulo 1, versículos 11 a 16, Deus diz ali, Isaías 1, 11 a 16, Deus diz que está farto de sacrifícios, que não aguenta mais ver tanto sangue sendo derramado e o povo a cada dia praticando mais e mais maldades. Então Deus diz que não quer mais sacrifício e sim que o povo entenda o espírito da lei. Então este era o perigo e foi isso que aconteceu ao longo do tempo até que o povo de Deus fosse entregue nas mãos dos inimigos e até que viesse o cumprimento das profecias, que é Jesus Cristo. No segundo tópico, traz o título A Nossa Reconciliação com Deus Pai. A respeito de reconciliação, na pré-aula 4, a anterior, portanto, nós falamos a respeito de Efésios, capítulo 2, versículos 13 a 16, onde o apóstolo Paulo diz que a parede que fazia a separação entre gentios e judeus e também em relação a Deus, ela foi desfeita. Então, se você assistir a aula 4, você vai ver que nós comentamos um pouquinho a respeito da reconciliação, citando Efésios, capítulo 2, versículos 13 a 16. Então, aqui, nesse tópico, você pode aplicar que a inimizade que havia entre o homem e Deus, ou seja, a ira de Deus era contra o pecado, e o homem estava em pecado e não poderia vencer o pecado com o seu próprio esforço. Esta inimizade, através da obra perfeita de Jesus Cristo na cruz, ela foi desfeita. O pecado foi vencido na cruz. Então hoje o homem, através do sacrifício de Cristo, ele pode vencer o pecado e pode ser vivificado. Então, a partir desse momento, o homem passa a estar pronto para pregar o Evangelho. Ele passa pela cruz, nasce de novo e a partir daí ele está pronto para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Um texto importantíssimo que eu quero trazer aqui aos amados, e eu já falei, e ao longo dessas lições nós vamos falar sobre ele, é Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Esse texto aqui ele fala da obra de Cristo. O que foi que Cristo fez? Olha só, o autor aos Hebreus diz, 10 e 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Olha só, nós entramos no santuário não por méritos, não por causa do sangue de um animal que foi morto, mas pelo sangue de Jesus. Versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Que véu é este? Pela sua carne. Então, a nossa verdade prática, ela diz o seguinte, olha só, a obra salvífica de Cristo nos deu o privilégio de achegarmos-nos a Deus. Então nós podemos ver que achegamos-nos a Deus através deste novo e vivo caminho que foi inaugurado, né? Foi que ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne. Então esse novo e vivo caminho, através dele, nós podemos ter acesso ao Pai. O acesso que foi rompido, o acesso que foi cortado desde o Éden, desde que o homem pecou, agora Cristo, ele faz novamente este novo e vivo caminho. Então, Hebreus 10, 19 e 20 aí, é um texto importantíssimo que você pode aplicar na sua aula. Ainda na verdade prática, diz, né, que através da obra salvífica de Cristo, nós temos o privilégio de achegarmos-nos a Deus e também de chamá-lo de Pai. Olha só o que diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que todos que recebem a Jesus Cristo, ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Até então, talvez, fosse criatura, mas a partir do momento que recebe a Jesus Cristo, então este homem, esta mulher, ele tem o poder de ser chamado
filho de Deus. Não é apenas uma criatura, mas é filho. Então pode se dirigir a Deus como Pai. Este é o resultado da obra perfeita de Jesus. Podermos chegar a Deus novamente através do novo e vivo caminho e ter o privilégio de chamar Deus de Pai. Este é a maior bênção do Evangelho. No tópico de número 3, traz o título A Redenção Eterna. Nesse tópico nós destacamos aí a respeito da redenção, porque o pecado, ele escravizava o homem. O pecado escraviza até hoje o homem. E não há como ser livre do pecado de outro modo, né? Não tem como este homem que está debaixo da servidão do pecado, ele mesmo se livrar sozinho. Não. Por isso que Jesus nos deu uma eterna redenção. Mas antes de falar um pouquinho a respeito desta eterna redenção, o que é redenção? Então vamos para a nossa revista, né? Na revista do professor, aqui é a página 37, Redenção Eterna, o segundo subtópico, a redenção do pecador. O nosso comentarista, pastor Claito, diz assim: a redenção é o ato de remir, isto é, libertar, reabilitar, reparar, salvar algo ou alguém por meio de um valor pago em dinheiro. Adquire-se de novo algo. Esse é o ato de resgatar, de tirar do poder alheio e libertar do cativeiro. Na Bíblia, a redenção é a libertação de um escravo do jugo ou livramento do mal mediante um resgate. O preço do resgate do ser humano foi altíssimo, pois custou a vida do Filho de Deus. Então, esta parte que eu estou lendo, esse recorte que eu estou fazendo, está aí na sua revista, no terceiro tópico, e você pode definir aí desta maneira a redenção, né? Quando um escravo, quando alguém pagava o preço para um escravo ser livre. Foi isso que Jesus fez quando ele pagou o preço na cruz do Calvário para nós, que éramos escravos do pecado, sermos livres, termos vida eterna também em Cristo Jesus. Tem um hino da harpa cristã que eu gosto muito e a letra dele é maravilhosa. É o hino de número 139, Jesus, meu eterno Redentor. E este hino diz assim: já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne, rasgada qual véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Então note que esta primeira estrofe desse hino, ela traz exatamente o conceito que o autor aos Hebreus traz ali no capítulo 10, que nós lemos há pouco. E o coro desse hino diz: Jesus é meu eterno Redentor, porque aquilo que ele fez na cruz não nos livra apenas da ira de Deus momentânea. Não, ele nos traz uma redenção eterna. Por isso que o cântico diz: Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Então esse hino aí, ele é maravilhoso, e a gente pode ver que é um hino totalmente, é um cântico totalmente bíblico, o hino de número 139 da harpa cristã. E eu até notei que parece que ele não está aqui entre os hinos sugeridos, mas eu creio que o hino 139 ele seja o que de maneira mais perfeita retrata a lição deste domingo. Muito bem, no nosso textuário, que é João 19:30, diz, Jesus está dizendo, dando o brado na cruz e dizendo: está consumado. É nesse momento que ele inclina a cabeça e entrega o Espírito. Quando Jesus diz está consumado, a palavra que aparece no grego ali é tetelestai. Tetelestai. E o que quer dizer esta palavra no original grego? Quer dizer liquidado, fatura paga, conta paga. Esta é a tradução da palavra grega tetelestai.
recibos de impostos em papiro foram encontrados por arqueólogos com esta palavra escrita, então que significava liquidado. Então alguém devia para outra pessoa e quando pagava, então aquela pessoa que até então deveria receber, ela escrevia ali para aquele que até então era devedor, tetelestai, ou seja, conta paga. Isto foi liquidado. É isto que Jesus fala na cruz do Calvário, quando ele morre e ali ele nos traz a vida eterna. Quando Jesus dá esse brado na cruz, o seu espírito volta ao Pai, conforme diz a palavra de Deus, entregou o espírito, e a sua alma, no entanto, vai fazer todo o trabalho sacerdotal. Então ele vai entrar no Santíssimo Lugar, mas não no Santíssimo feito por mãos. Ele vai entrar no Santíssimo Lugar celestial, porque tudo aquilo que havia no tabernáculo eram sombra das coisas celestiais. O tabernáculo que Moisés fez, está registrado tanto em Êxodo quanto em Hebreus, era uma cópia do tabernáculo celestial. Deus diz a Moisés: olha, para que faças conforme tudo quanto te mostrei no monte. Então a alma de Jesus, a partir da sua morte, vai entrar no tabernáculo celestial, não com o sangue de um animal, mas com o seu próprio sangue, para consumar a obra. E você pode ver isso ainda na Epístola aos Hebreus, o capítulo 7, versículos 26 e 27, que diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele Jesus, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. O que o autor dos Hebreus está falando é que ele fez um sacrifício que vale por toda a eternidade. Esse sacrifício é o dele próprio. Ele entrou com o seu próprio sangue e consumou a obra. Tetelestai, está liquidado, assunto encerrado. Esta é a obra perfeita de Jesus Cristo. Se você está acompanhando este canal, talvez você ainda nem é aluno da escola dominical e por acaso você chegou aqui e você está ouvindo esta palavra. Eu quero dizer que Jesus ele pagou um preço por você também. Jesus pagou um preço e todos aqueles que creem naquilo que a Bíblia Sagrada registrou, naquilo que os evangelhos registram, crê que Jesus é o Filho de Deus e que o sacrifício dele é totalmente suficiente para a salvação, e essa pessoa confessa a Jesus como Salvador e Senhor, tem a vida eterna. Se você ainda não fez isto, é uma oportunidade que você tem quando você está ouvindo a respeito do sacrifício perfeito de Jesus. Se você já nasceu de novo, se você já é um professor, já é um obreiro dentro do corpo de Cristo, não deixe de falar a respeito da obra perfeita de Jesus. O sacrifício de Cristo na cruz é totalmente suficiente para resgatar o homem do seu pecado. Se esses conceitos foram úteis para você, não deixe de dar o seu joinha. Olha, dê aí o seu joinha, inscreva-se neste canal e ajude-nos orando e compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. A cada dia o nosso canal está crescendo e nós ficamos muito felizes com isso. Eu lembro que nós temos aula para juvenis com o professor Juninho, para jovens, para adolescentes, professor Juninho. Eu deixo o link na descrição deste vídeo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.